Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço que os vereadores e vereadoras coloquem presença no tablet. Convido o vereador pastor Eliezer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Marcos Gasparito, primeira secretária, professora Cris Vicente, Claudinha, nobres pares, público que nos acompanha aqui, os nossos assessores, amigos que acompanham os nossos trabalhos, os nossos funcionários, aqueles que nos acompanham de casa através da TV Câmara, da internet. Boa noite a todos. É regimental, farei uma leitura da Bíblia Sagrada no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 15/7 de 2024. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Do prefeito municipal, balancete de receita e despesa referente ao mês de junho de 2024. E do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício encaminhando decisões referentes à prestação de serviço de cuidadores. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Do vereador Paulo César Soares, ofícios informando a saída de bloco parlamentar e a criação de novo bloco parlamentar, no qual atua como líder e indica vereadores para comissões competentes. Dos vereadores Alexandre Escombate e Antônio Alves de Souza, ofícios indicando vereadores para as comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito. Prefeito encaminha a casa. Prefeito encaminha a casa. Projeto de Lei 98/2024 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$100 mil, objetivando o financiamento de ações do Fundo Municipal de Assistência Social com recursos repassados pelo governo do Estado de São Paulo, em face de emenda parlamentar formalizada pela deputada Marta Costa e da outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa número 20/2021, a leitura das indicações número 197 a 200/2024 será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, solicito ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre. Senhor presidente, não há inscrições para a tribuna livre. Não havendo inscritos para o pronunciamento da tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu, moção 107/2024, manifesta congratulações ao senhor Nivaldo Demori pela posse como novo presidente do Rotary Clube de Tupã Vanuíri e a senhora Carmen Grácia Castro Demori pela posse como nova presidente da Casa da Amizade deste renomado clube de serviço que estará à frente no ano rotário 2024-2025. Em discussão, a moção número 107/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pedir para o nobre vereador se eu podia subscrever essa moção. Está aberta a todos os vereadores. Obrigado, Eduardo. Continua em discussão a moção número 107/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão.
Aprovado por todos. Moção 108/2024, de autoria do vereador Paulo César Soares, manifesta congratulações ao empreendedor e proprietário do estúdio Gil Damasceno, cabeleireiro e massoterapeuta Gilson Aparecido Damasceno, em razão dos seus 24 anos de carreira na área de estética capilar. Em discussão, a moção número 108/2024, de autoria do vereador Paulo César Soares. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Moção 109/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu, manifesta apoio à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e à Câmara Setorial de Fungicultura em sua solicitação da inclusão de cogumelos e trufas nas alíquotas reduzidas a 0 no projeto de lei complementar 68/2024. Em discussão, a moção número 107/2024, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. E os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que proceda a leitura das moções de pesar, apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Não foram apresentadas moções de pesar, senhor presidente. Dando sequência a essa sessão ordinária, solicito ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação. Não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritas. Solicito ao secretário que proceda a leitura do chamado primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Pastor Eliezer. Com a palavra, vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, cumprimento novamente toda a nossa população. Boa noite a todos. Estamos retomando, depois do recesso, as nossas sessões. E hoje eu volto do recesso trazendo boas notícias. Como é bom falar de coisas boas. Senhor presidente, nós terminamos nesta sexta-feira a licitação aonde nós vamos estar adquirindo algumas coisas muito, mas muito boas mesmo para os nossos agricultores, principalmente a patrulha rural, os pequenos, médios agricultores que dependem, que precisam dos recursos públicos para aumentar a sua renda e participar também ativamente da produção de alimento no nosso município. Eu quero cumprimentar o secretário de Agricultura, Anderson Luiz, toda a sua equipe, todos os operadores, todas as pessoas do RH, todos aqueles que trabalham ali na Secretaria de Agricultura, que, senhor presidente, com apenas 2 anos, a Secretaria de Agricultura, eu não vou dizer que ela saiu do zero, mas ela saiu praticamente do zero, aonde não tinha uma sede própria, aonde tinha 2 tratores velhos que mais quebravam do que funcionava. Nós tínhamos ali apenas 2, 3 implementos sucateados, e em apenas 2 anos de trabalho, juntamente com a minha emenda impositiva, que foi direcionada para todas as minhas emendas impositivas, foram direcionadas para a Secretaria de Agricultura, também junto com os nossos deputados, pastor Jefferson Campos, nosso deputado federal, e também o pastor Carlos César, nosso deputado estadual, foi direcionado R$1 milhão para equipamento, para comprar equipamento, para equipar a Secretaria de Agricultura. Hoje a Secretaria de Agricultura ela está totalmente equipada para atender os nossos produtores, não apenas com uma sede própria, mas com pessoas engajadas, pessoas que amam o que faz, pessoas que vão a campo, pessoas que estão lá na roça, estão lá no campo, estão junto do produtor, dando atenção. Então, é uma equipe que não faz apenas o básico, mas vai além. É a equipe que sai de noite, de madrugada, para socorrer caminhões que muitas vezes estão atolados na roça, equipe que sai, principalmente agora, para ajudar o meio ambiente, para ajudar o corpo de bombeiro a apagar os incêndios. Nós estamos vivendo uma época seca
aonde está acontecendo muito incêndio. Então, a Secretaria de Agricultura hoje, nós podemos dizer que é uma potência no nosso município. Então, sexta-feira agora, terminou a licitação, aonde nós investimos, além dessas emendas parlamentares, de 1 milhão, também 2 emendas impositivas minha, que foi direcionada para a Secretaria de Agricultura. Então, 1,5 milhão. Agora, sexta-feira, terminou a licitação e eu quero falar aqui o que vai ser comprado com esse dinheiro. 2 tratores agrícolas, potência mínima, 115 cavalos. Uma forrageira ensiladeira aérea total. Uma caçamba hidráulica forrageira de 8 toneladas. Um tombador arado montado de 4 bacias com roda guia. Uma grade niveladora de 36 discos com abertura de pistão hidráulico. Uma grade aradora intermediária de 20 discos. Um cultivador com adubadeiras. 2 plantadeiras de grãos semeadora de 4 linhas. Um terraceador de 18 discos. Um sulcador de 1 linha. Uma plantadeira de mandioca de 2 linhas, um distribuidor de semente frontal elétrico. Então, senhor presidente, nós podemos ver aqui, além de tudo aquilo que a Secretaria de Agricultura já tem hoje, de tratores novos, de implementos, nós estamos ainda fortalecendo a Secretaria com mais esses 2 tratores novos e com mais todos esses implementos. Senhor presidente, quero pedir para o meu... Mais 3 minutos, por favor. Regimental, Vossa Excelência dispõe mais de 3 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, Alexandre, nosso líder de bancada, presidente do nosso partido. Então, senhor presidente, eu só quero terminar as minhas palavras aqui, né, para mostrar o trabalho que a gente tem feito, que tem sido um trabalho realmente direcionado, um trabalho realmente que atende àqueles que precisam do poder público, um trabalho direcionado, né, para fortalecer a patrulha rural, para dar esse auxílio aos nossos produtores. E agora nós vamos estar fazendo coisas que nunca foi feito na cidade de Tupã, como a silagem. Nós não tínhamos equipamentos para fazer a silagem. A partir de agora, né, os nossos produtores vão poder fazer a silagem, que é o armazenamento, né, para a época de seca. Então, agora, a Patrulha Rural, a Secretaria de Agricultura, vai poder fornecer esses equipamentos também para os nossos produtores, agropecuaristas, para poder fazer também a silagem. E também plantadeiras de grãos, que nós não tínhamos esse tipo de equipamento, agora nós vamos ter esse tipo de equipamento para fornecer aos nossos produtores. Então, quero parabenizar o trabalho feito pelo secretário, a sua equipe, parabenizar todos os nossos produtores que trabalham, começam a trabalhar de madrugada, vão dormir tarde, para poder sustentar as suas famílias, para poder fazer aquilo que eles amam, aquilo que eles gostam de fazer. E agora todos eles estão contentes, estão felizes, porque eles podem ter um suporte que eles não tinham antes, mas agora eles têm um suporte de uma sede própria, um endereço próprio, uma equipe totalmente preparada para poder recebê-los lá. E também, o mais importante, equipamentos novos, equipamentos para poder atender eles, para que eles possam gerar renda para suas famílias e também, é claro, impostos para o município, e é isso que precisa, fazer um trabalho sério, e todos ganham com isso, mas principalmente aqueles que precisam do poder público. Senhor presidente, volta a palavra. Obrigado. Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Com a palavra, o vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença, população que nos assiste pela TV, pela internet, nossa muito boa noite. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de parabenizar Wilson Quiles e Lucas Ratano. 2 foram escolhidos na convenção de ontem como prefeito. Wilson Quiles, o Quilão. Eu gostaria de fazer algumas
observação sobre o quilão. Muitas pessoas perguntam quem é o quilão. Isso é um fator bastante positivo, porque é sinal que ele não é mal falado, nem mal visto e nem tem rejeição. Mas para você que não o conhece e vai conhecer durante a campanha, eu gostaria de, pela experiência que eu tenho aqui de 32 anos, dizer que o fato dele estará 6 anos como secretário de Finanças, isso dá uma bagagem muito grande para qualquer pessoa que fica 6 anos dentro de uma Secretaria de Finanças. Por quê? A Secretaria de Finanças é que controla o dinheiro da prefeitura e, dessa forma, aprende a mexer com o orçamento. Porque tem regras para gastar na saúde, tem regras para gastar na educação e depois tem a organização para não chegar no fim do ano, não ter mais dinheiro em caixa. Se você voltar ao passado, você percebe que muitos prefeitos, não só Tupã, como toda a região, por falta de um planejamento, chega em setembro, começa a diminuir a arrecadação e os investimentos vai diminuindo, muitas vezes fica fazendo cata para pagar o 13º. Então, essa experiência que o Quiles tem na prefeitura lhe deu uma visão macro do poder público, porque, via de regra, os prefeitos são escolhidos e nunca trabalhou no poder público. Quando chega lá no poder público, é tudo diferente da nossa vida normal. Por exemplo, o cidadão que entra no poder público, ele só pode fazer o que é permitido. Se não é permitido, não pode fazer. Então, tem regras e mais regras e mais regras, e, por último, ainda tem que ter autorização da Câmara. Na nossa vida privada, a gente pode fazer o que quiser, desde que não seja proibido. Então, eu acho que essa escolha demonstra que não vamos pegar lá, caso venha a ser eleito, que foi definido ontem, e poderá, no dia 16, iniciar a campanha, se não houver nenhuma mudança, e ele já tem um norte sobre poder público. Isso é muito importante. Então, acredito que nós temos aí a possibilidade, sendo tudo confirmado, que o Quilão, caso seja eleito, faça, com certeza, uma boa administração. Por outro lado, temos um vice que está saindo dessa casa, que vai fazer 4 anos de experiência no Legislativo, jovem, que trabalha conosco aqui, que foi escolhido para vice. Quer dizer, eu acho que essa dobrada ela foi positiva para a nossa cidade. Lógico, tudo que eu falo, ainda falamos em pré-candidatura e só vamos saber disso pós a eleição. Mas quero deixar aqui, Ratano, parabéns. Primeiro ao Quilão, a você, que não são do meu partido, são do PSD. A convenção do PSD foi ontem e houve a decisão do pré-candidato Wilson Quiles, o Quilão, para prefeito, e Lucas Ratano para vice. Eu quero deixar aqui meus cumprimentos a vocês dois. Agora, a população, quero dar uma grande notícia. Muito se ouviu ao longo da história que Tupã não podia ter McDonald's, porque Tupã não tem 100 mil habitantes, Tupã não tem 100 mil habitantes, a regra é essa. E lá atrás, eu já falei nessa tribuna, que nós havíamos feito um pedido, através do empresário de fora, que viesse fazer uma avaliação para o Ibis e para o McDonald's. O McDonald's veio conhecer o potencial de Tupã e aprovou Tupã, mas aprovou 3 lugares diferentes para avaliar onde seria melhor. E a felicidade nossa, para você que é tupaense, que muitas vezes fala assim, Ribeirão, mas esse negócio do McDonald's vai dar certo mesmo? Eu digo, vai dar certo. Agora, hoje é oficial. McDonald's, sexta-feira, protocolou o projeto, ele será instalado na esquina do Tênis Clube. Então, nós, acredito, avaliado pelo fator econômico, nós fomos guinchados, apenas 65 mil habitantes, como tem outras cidades também. É que essa teoria de 100 mil habitantes ela é uma teoria. Na prática, o que eles analisam é se o potencial de consumo da cidade é suficiente para ter o McDonald's. Então, a bela notícia, eles já protocolaram, já está no Departamento de Obras para aprovação, o projeto para a construção do prédio para o McDonald's. Eu solicito mais 5 minutos como líder. É regimental, Vossa Excelência põe mais de 5 minutos. Mas a notícia, como a notícia é uma notícia bastante positiva para Tupã, eu acho que justifica. Porque, veja bem, teremos aí futuramente a instalação do Hotel Ibis, que é uma bandeira que só tem em grandes cidades.
O McDonald's normalmente só tem, quando eu falo grande, não é só de tamanho nem de população, grande potencial de consumo. Então, nós fomos aprovados por 2 bandeiras muito grandes e nós teremos, logicamente, para você que está me ouvindo, não tem McDonald's amanhã, vai construir o prédio. Quer dizer, é uma construção, não faz de um dia para o outro. Mas os proprietários já pediram, já escolheram o terreno, já fizeram o projeto, já está sendo avaliado pelo Departamento de Obras da Prefeitura, mais um projeto aprovado. Então, isso daí é muito importante para a nossa cidade. E, por outro lado, você percebe que o nosso potencial econômico está subindo. Recentemente, vim aqui na tribuna e falei de uma nova loja do Cavacame, lá na Aníbal da Vole. Vai ser feito uma grande loja. Lá na beira da rodovia, um centro de distribuição também do Cavacame. Eu acompanhei o proprietário, seus gerentes, fiz reunião com o prefeito Caio, fiz reunião com o Valentim, fizemos reunião, inclusive o Quilão participou, e nós saímos trabalhando e colocando à disposição. Por outro lado, a loja 100 começa, a Igreja Batista já vai desocupar o prédio. Já desocupou? Então, é que o pastor falou ontem que ia desocupar, sábado, aliás. E ele vai voltar aqui para Caingangues e aquele prédio vai começar a reforma para instalar a loja 100. Então, nós temos aí grandes e boas notícias que Tupã, no olhar de qualquer... por outro lado, tem um Varejão Gaspar fazendo lá no Brasil. Então, você percebe que há um desenvolvimento econômico que está melhorando. Não só o Tupã, o Brasil tem melhorado, apesar de muitos não gostarem de ouvir isso, mas tem melhorado. Se você vê o nível de desemprego no Brasil caindo, certo? Então, nós estamos num momento muito bom. E Tupã está Vereador, nessa... Só uma pergunta. Você falou que é no tênis? Vai ser na esquina do tênis? Na esquina do tênis. Para quem está nos assistindo... Você É onde que tem aquele... onde fica as propagandas do outdoor? Não, subindo a Tamoios em direção ao Cazuza, tem na primeira esquina, onde tem um salão de jogos, vai ser ali. Certo? Vai derrubar aquele muro e vai fazer o prédio do McDonald's. Então, são notícias maravilhosas. Por exemplo, e eu posso me falar como exemplo, eu vindo de São Paulo, sempre passo em Marília para trazer McDonald's para as crianças. Então, agora nós não precisamos mais disso. Quantos pais não fazem isso? Então, nós temos aí. Por outro lado, no final desse mês de agosto, já será definido qual é a faculdade vencedora para implantar a faculdade de medicina. Então, você vê, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisas positivas, porque a publicação do resultado do final desse mês de agosto, ela não vai ser publicada em sequência, ela vai ser publicada em novembro, mas já saberemos quem é a faculdade vencedora. É lógico que aí vai ter a triagem do MEC, vai verificar se todas aquelas informações são verdadeiras, se realmente procede o vencedor. Então, você veja bem, é muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. E, por último, que o novo frigorífico, o dono virá para cá essa semana para iniciar a obra do novo frigorífico. Então, é muita coisa boa que vai beneficiar exatamente o cidadão que precisa de renda, precisa de salário, precisa de estabilidade, precisa de... Como diz o outro, ter dignidade. O homem sem emprego, ele fica meio excluído da sociedade. As pessoas olham torto para ele. A família cobra dele, os filhos pedem e não recebe. Então, é preciso que a gente seja sempre atento. Eu sempre trabalhei. Há 32 anos eu trabalhei pela geração de emprego, porque eu entendo que dentro do poder público, o incentivo nosso à geração de emprego é a coisa mais importante para todo cidadão. É bem verdade, o mais carente, aquele que não tem nada, tem que receber auxílio, tem que receber Bolsa Família, tem que receber cesta básica, mas cada um que sai daquela fase e sobe, a vida dele melhora e a da cidade também. Então, eu quero aqui deixar a informação aos senhores vereadores das coisas positivas que a gente vem trabalhando, que está acontecendo, não é que vai acontecer, já está acontecendo, e dizer mais uma vez, parabéns, Ratano, vereador saindo dessa Câmara para ser vice-prefeito, como nós tivemos o Caio, que saiu daqui, o Ricardo, que foi prefeito, e agora nós temos o Lucas Ratano, e torcer para que a cidade tenha. Hoje teve uma outra convenção, mas eu não sei o resultado, então não dá para eu falar sobre o assunto. Muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Charles dos Passos Sanches. Com a palavra, vereador Charles. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, nobres membros da mesa, vereadoras, vereadores, ao público que nos acompanha aqui na galeria e também em casa pela TV Câmara. Boa noite. Senhor presidente, eu subo essa tribuna para falar também de coisa boa, assim como o pastor Eliezer, o Ribeirão, veio falar de coisas boas, e é importante que nós venhamos falar de coisas boas para a nossa cidade. No último dia 1º foram lançados 3 editais da cultura, do Fundo de Cultura aqui de Tupã, de financiamento a projetos culturais, editais muito importantes e, diga-se de passagem, que estão lá no jurídico da Prefeitura há quase 6 meses esperando aprovação. Então eu quero dizer aos artistas de Tupã que até o dia 30 agora de agosto estão disponíveis no site da Prefeitura 3 editais de financiamento a projetos culturais, oriundos do Fundo Municipal de Cultura, que também quero deixar ressaltado, tem R$1.260.000 depositados. Dinheiro esse que está depositado há muitos anos, senhor presidente, porque, pela lei, a Prefeitura tinha que, pelo menos a cada ano, publicar 5 editais, mas nos últimos 2 anos publicou apenas 1 e agora está publicando mais 3. Importante para o desenvolvimento cultural da nossa cidade. Só uma pergunta que fica no ar. Aliás, 3. O que nos deixa a dúvida de que, se o ex-secretário de Cultura não tinha prestígio nenhum para fazer esses editais serem publicados antes, se a nova secretária de Cultura possui mais prestígio do que ele, ou se é o período que se aproxima que está impelindo a administração a fazer tanta coisa boa. Soltar os editais do pastor Eliezer, que estava pendurado, que eu sei, e outras coisas que estão penduradas, que eu sei que logo, logo saem também. E é importante a gente falar. Como é bom falar de coisa boa, mas também é bom falar a verdade, né? Nós deixamos, inclusive eu quero agradecer ao Paulo da Farmácia, ao Renatinho da Garagem, que formamos mais um bloco parlamentar para trabalhar pelo bem da nossa cidade, por entender que as coisas não vinham funcionando. E não vinham. Esses editais ficaram praticamente 8 meses, 6 meses parados. Lei Paulo Gustavo foram mais de 8 meses. R$300 mil para a reforma do ginásio do Distrito de Universo estão depositados desde outubro do ano passado. Uma semana antes da gente deixar o governo, o edital foi publicado. Então, assim, mais uma vez a pergunta que fica. Luiz Carlos, ex-secretário de Cultura, que trabalha há anos pelo desenvolvimento da cultura de Tupã, não tinha prestígio? A nova secretária tem mais prestígio? Ou é o período que se aproxima que está impelindo o governo a trabalhar? Eu tenho que crer que seja realmente pelo bem da nossa cidade. Espero que seja, mas a gente precisa ficar de olho. 8 meses para lançar um edital de um recurso parado na conta para a reforma do ginásio do Distrito de Universo, que inclusive foi palco, foi sede de parte dos jogos regionais. Numa infraestrutura precaríssima, sem banheiro decente para os atletas usarem. Mas o dinheiro estava parado há quase 10 meses. Então, mais uma vez, quero crer que seja pelo bem de Tupã, espero que seja pelo bem de Tupã e não por outros interesses. Mais uma vez, parabéns, pastor, parabéns, Ribeirão, pelas conquistas da nossa cidade. Artistas de Tupã, 3 editais publicados, corram fazer seu projeto num período bem complicado. Bem complicado. Poderiam ter sido publicados antes, para dar um tempo razoável para os artistas poderem projetar, formatar os seus projetos e participar dessa concorrência. Mas é dinheiro público investido no desenvolvimento da cultura. Então, artistas de Tupã, bora acessar o site da Prefeitura e fazer a inscrição dos seus projetos. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, não há projetos para deliberação.
Não havendo expediente a ser analisado na ordem do dia, declaro as mesmas encerradas. Iniciamos a explicação pessoal. Solicito ao secretário que proceda o chamado do primeiro vereador inscrito. Senhor presidente, não há inscritos para a explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra em explicação pessoal e concluídas as votações que constavam na pauta, renovamos o nosso agradecimento a Deus e por sua constante proteção, e aos senhores vereadores, funcionários, colaboradores e ao público por haver prestigiado os vossos trabalhos, bem como através da TV Câmara e a internet. Declaro encerrada a sessão ordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.